Olá pessoal, vamos mais uma aula, né? Estamos chegando aí no final de semestre e essa é a nossa penúltima aula que vai tratar sobre o assunto tédio e monotonia no trabalho, tá certo? O livro, a gente tirou o conteúdo, é esse aqui do Manual de Ergonomia, né? Grandian, adaptado ao trabalho, tá certo? Nos capítulos 13 e 14, ok? Bom, o tédio e a monotonia, certo? Ele é uma consequência de algumas características que são apresentadas em quase todos os trabalhos. Ele está presente, né, não somente no trabalho na indústria, mas em todos os ramos da economia, do mercado de trabalho. Né? Então, assim, ele é resultado do, da falta de estímulo. Né? E a monotonia, ela é, digamos, a consequência, a que provoca o tédio. O tédio é uma reação à monotonia que é complexa, é difícil de analisar. Né? São muitas informações que precisam ser vistas para definir a situação de tédio. E as causas principais da monotonia no trabalho é o trabalho repetitivo e prolongado. Né? Certo? Aí, assim, como é uma coisa subjetiva, né? Existem pessoas que têm uma tendência ao trabalho, a sentir tédio no trabalho. Que pessoas seriam essas? São pessoas fadigadas, pessoas que trabalham à noite e não estão adaptadas ao trabalho noturno, né? Pessoas que têm baixa motivação, e a questão da motivação é interessante porque ninguém motiva ninguém, é a pessoa que tem que se motivar, né? Você tem que criar condições para que a pessoa se motive. Nós, como engenheiros, temos que criar condições para a pessoa se motivar. Pessoas que têm pouco interesse pelo trabalho, pessoas que têm uma educação alta, por exemplo, uma pessoa que é formada e trabalha num trabalho assim muito braçal, né? Que não exige capacidade intelectual. E pessoas ativas que sempre estão buscando trabalhos mais demandantes, trabalhos que exigem mais da pessoa. Quando trabalha com trabalhos mais simples, elas se sentem, né? Ela tem uma tendência maior ao tédio. As pessoas que têm uma resistência a ao TED são pessoas descansadas, pessoas alertas, né? Aprendizes, estão sempre aprendendo, então estão sempre alertas, sempre buscando é, algo novo. E as pessoas satisfeitas com o trabalho. As pessoas têm mais resistência ao tédio. Algumas pessoas, elas não, elas, vamos dizer assim, se sentem satisfeitas com um trabalho monótono. Né? São pessoas assim, geralmente as pessoas dessa forma são classificadas como burocratas ou pessoas paradas, enfim. As pessoas, esse tipo de pessoa, geralmente, elas têm uma válvula de escape para o trabalho monótono, que é sonhar acordado. Ela criar uma condição, esse sonhar acordado significa criar uma condição em que a monotonia para ela não afeta, o tempo passa para ela e ela não percebe, né? Porque a cabeça dela, na verdade, está focada em outra coisa, né? Não naquele trabalho. Bom, antes da gente falar aqui da solução, vamos falar um pouco aqui de outros aspectos da monotonia. Um deles é o que a gente chama de saturação emocional. Né? A saturação emocional é uma característica que acontece com trabalhos monótonos, né? Que vamos dizer assim, caracterizada pela irritação da pessoa, né? Uma aversão ao trabalho, uma sensação de basta, já deu esse trabalho. Né? E a pessoa tem a responsabilidade e entra no conflito entre dever, quer dizer, cumprir o trabalho, a obrigação, e querer se livrar do trabalho, né? Terminar logo. A monotonia ela tem uma fisiologia, ou seja, uma característica ou uma ação sobre o corpo humano. Né? E as bases neurofisiológicas da monotonia, né? É, elas, vamos dizer assim, acontecem, né? Você consegue identificar a monotonia quando a pessoa é pouco estimulada, certo?
E aí, quando ela é pouco estimulada, os impulsos sensoriais, eles reduzem, assim como a ativação do cérebro, certo? E essa ativação do cérebro aqui, a gente vai ver mais na frente que ela pode provocar uma atrofia, certo? Do cérebro, ou seja, a sua capacidade de cognição, de aprendizado, inclusive, diminui, certo? Bom, a adaptação é uma característica do ser humano que permite com que a pessoa possa, nesse caso, se adaptar ao trabalho monótono. Nesse caso, a adaptação significa a presença de estímulo, um estímulo contínuo e estável, né, que faz com que os órgãos receptores tenham uma redução de descarga. Também existe uma certa acomodação com o trabalho monótono, certo? Essa acomodação aqui é a pessoa que diz, não tenho como mudar, eu vou segurar por aqui porque o negócio está difícil, então eu não vou questionar muito não. E há uma outra situação fisiológica que é a habituação. A habituação ela é diferente da acomodação porque a pessoa se habitua no sentido de criar filtros, né? Então ela cria filtros de forma que os estímulos que têm sentido, ou seja, estímulos com sentido, que fazem sentido, eles passam. E estímulos sem sentido, eles não passam. Esses estímulos sem sentido que são sentidos no trabalho, são percebidos no trabalho monótono, certo? Bom, o corpo humano, ele obviamente sente, né, a, a questão da carga do trabalho. Então, assim, quando você tem um trabalho que ele é pouco demandante, ou seja, ele exige pouco de você, certo? Os órgãos do corpo, que, vamos dizer assim, são solicitados nesse trabalho, eles tendem a atrofiar. Nesse caso, você vai ter um trabalho monótono. Isso acontece, inclusive, com a capacidade física da pessoa, certo? Se o seu trabalho exige pouco de você fisicamente, você vai tender a atrofiar a sua musculatura. Braços, pernas, né? Dorso, abdômen. Por outro lado, se há uma sobrecarga, certo? A sobrecarga, ela desgasta o corpo, como a gente viu quando gera estresse, né? Quando a gente falou sobre o estresse. Então, a sobrecarga é ruim porque ela desgasta além do necessário o corpo, né? A demanda pouca, ela provoca uma subcarga, e essa subcarga aqui, né, gera uma consequências negativas, no caso a monotonia, e a sobrecarga também gera consequências negativas, no caso o estresse, né? Uma carga normal de trabalho, que a pessoa seja exigida, demandada de uma maneira normal, sem excesso, mas também com uma exigência dentro da capacidade dela, provoca o desenvolvimento dos órgãos, certo? Por exemplo, um trabalho mental, onde você é exigido dentro das suas capacidades, você provoca o desenvolvimento mental, desenvolvimento do seu raciocínio, da sua cognição, certo? O Taylorismo, também uma das contribuições do Taylorismo, foi para o trabalho monótono, né? Porque o Taylorismo ele dividiu o trabalho em operações elementares, com ciclos muito curtos, demandas muito poucas, muito pequenas, né? A pessoa não tomava decisões, ela simplesmente executava tarefas bem, bem pequenas para que o conjunto dessas tarefas somadas pudesse ser, que representa o trabalho total, pudesse ser feito em um menor tempo, né? Isso prejudica a liberdade da pessoa, a pessoa se sente presa, né? Ela só faz aquele trabalho, é como o filme do Chaplin, tempos modernos, né? E aí ela não precisa ter habilidades. Embora ela seja a pessoa que realiza o trabalho possa ser uma pessoa hábil, mas ela não usa essas habilidades. E aí o resultado é que o potencial do trabalhador ele é desperdiçado, certo? Obviamente que o trabalho monótono ele provoca consequências, né? E provoca consequências do ponto de vista do médico, né? Que é a atrofia mental e física, como eu já falei, né? O cérebro também precisa ser estimulado, senão ele atrofia, né? Você vai ficar com a sua capacidade de raciocínio dificultada. É isso que acontece, por exemplo, se a gente não estuda para um determinado momento, né? Ou deixa para estudar somente perto da prova, certo? O nosso cérebro ele precisa ser trabalhado como a musculatura. Então, do mesmo jeito que a gente faz exercício físico para
o nosso corpo, para a musculatura, a gente também precisa fazer exercícios mentais para o nosso cérebro. Um desses exercícios mentais é estudar. E aí você vai acostumando o corpo, né? No caso, vai acostumando o cérebro para as atividades, não somente de avaliação, mas também para atividades de trabalho, certo? Do ponto de vista do fisiologista, né, que é a pessoa que estuda as reações químicas do corpo, né, o fisiologista do trabalho, ele vai identificar um, um tédio, né? Aqui está faltando, ficou marcado, mas ele vai identificar um tédio e vai identificar também o risco de erros e de acidentes, certo? O fisiologista ocupacional, ele vai identificar o aumento da insatisfação da pessoa com o trabalho. O cientista social, ele vai identificar no trabalho monótono o potencial desperdiçado do trabalhador. E os engenheiros de produção, ou os engenheiros ligados, né, à área de produção nas empresas que trabalham, nas diversas engenharias, eles vão identificar, vão perceber o aumento do absenteísmo, o pessoal vai faltar mais ao trabalho, e vão ter mais dificuldades com relação à seleção de trabalhadores para ocupar as funções, ou para executar as funções e ocupar os cargos, né, que tem um trabalho monótono. Aí qual é a solução para isso, né? Solução para o trabalho monótono, né? O que é que acontece? Bom, é preciso fazer um projeto de trabalho que promova a liberdade do trabalhador. Porque se você aumenta a liberdade do trabalhador, você vai reduzir o tédio e vai aumentar a satisfação com o trabalho. Você aumenta a liberdade do trabalhador com uma variedade maior no trabalho, permitindo que ele possa se movimentar, que ele possa rotacionar. O que é isso? Ele fazer várias funções, não ficar sempre na mesma função, certo? Também é conseguido esse aumento da liberdade com o enriquecimento do cargo, que a gente estudou na parte de administração, né? Você agregar atividades ou tarefas para o trabalhador. E a formação de grupos autônomos, sem uma supervisão direta, né? Esses grupos autônomos ele passam a ter responsabilidade sobre o planejamento e o controle do trabalho. E passam a tomar decisões. É também necessário que se incentive os contatos sociais entre os colegas, para que eles possam conversar. Isso é um fator que diminui, né, o tédio do trabalho, eles compartilham as suas angústias, por exemplo. É necessário também que haja pausas no trabalho que sejam frequentes, né, portanto curtas, não pode haver pausas frequentes muito longas, e que permitam a movimentação. Por exemplo, se a pessoa trabalha sentada, ela pode ficar em pé, se a pessoa trabalha em pé, ela pode sentar um pouquinho, certo? E também é necessário que haja um estudo de layout para que esse layout seja estimulante, como por exemplo, com a iluminação adequada e cores que estimulem a pessoa, não cores fechadas, mas cores mais brilhantes, né? Como resultados desse projeto de trabalho, né, com essas questões que foram agora citadas, você tem uma atitude positiva por parte dos trabalhadores, uma maior cooperação, certo? Uma capacidade crítica com relação aos níveis de produção que estão sendo exigidos, menor absenteísmo, a menor espera, né, das pessoas, elas passam a ter mais autonomia e menos passageiros, ou seja, aquela pessoa que vai para o trabalho ou vai ocupar aquele cargo, ou vai se candidatar àquele trabalho só para passar uma chuva, buscando coisas melhores, né? E também, como resultado, você vai ter mais conquistas, as pessoas vão se sentir mais, digamos, premiadas. Você vai ter mais consultas, as pessoas não vão ficar em dúvida. Se ela tiver algum questionamento, ela vai logo compartilhar esse questionamento, né? Você vai ter mais áreas de trabalho, as pessoas vão usar a criatividade dela para proporcionar mais ampliação, né? Proporcionar uma ampliação daquilo que fazem. E uma última questão aqui é a melhoria dos salários, que isso é questionável, né? Mas também pode acontecer, porque aí o grupo como um todo cresce, a empresa cresce e pode proporcionar um maior salário, tá certo? Então seria isso. Vocês estudem, né? O conteúdo vai estar disponível no portal. E aí qualquer dúvida a gente discute lá na sala, tá bom? Bons estudos e até mais.